entrevistado de hoje é um engenheiro que caiu de amores pela fotografia. Radicado em São Paulo, Marco Costa é sinônimo de bom gosto quando o assunto é casamento. Há mais de 10 anos, Marco e a mulher, Carol, que é veterinária por formação, deram um pontapé naquela que, na época, era a paixão somente dele, a fotografia. A missão, se aperfeiçoar na área e fazer da fotografia um meio de vida e sustento da dupla. Deu mais que certo e o talento de Marco ganhou o mundo e as capas de revistas. Neste bate-papo, ele passa a carreira limpo, sem deixar de falar dos planos e muitos projetos. Marco, seja bem-vindo a Londrina. Obrigado, Thiago. Há quanto tempo longe da cidade? Bom, eu morei aqui, nessa casa, inclusive, dos meus pais, até 1991, final de 90. Aí saí e depois, quando eu voltei, inclusive morei fora do país, quando eu voltei, vim para Londrina, fiquei um ano e meio, 2 anos, e aí saí para não voltar mais como morador da cidade, só como turista. Bom, você é agrônomo por formação. Como que a fotografia surgiu na sua vida? Bom, a fotografia me acompanha desde a minha adolescência. Sempre curti, né? Mesmo seguindo depois para essa área da agronomia, a fotografia estava ali eu chamo de universo paralelo. E em 2005, quando eu conheci a Carol, eu já estava fotografando, mas não profissionalmente, mas essa fotografia sempre ativa na minha vida. E eu falei para ela, olha, o que eu gostaria mesmo, eu sou executivo, mas o que eu gostaria era de trabalhar com fotografia. Carol, sua esposa, ela é veterinária. Exatamente, tá vendo? O agrônomo e a veterinária se juntaram, eu vim com essa ideia da fotografia e aí começou um projetinho pequeno, mas bem elaborado, que em 10 anos nos trouxe aonde nós estamos hoje. E Marco, hoje como que é a rotina de vocês em São Paulo? É pesado. Defina. Não, porque tem gente que acha que o fotógrafo de casamento trabalha sábado e domingo. Só o fim de semana. Exato, e segunda-feira a gente vai pra praia. E não é bem assim, a gente fotografa no final de semana, às vezes durante a semana, porque, por exemplo, existem casamentos judaicos que são quinta-feira, por exemplo. Que você faz bastante. A gente faz bastante e o pesado mesmo é o nosso fluxo de trabalho, né? Você vai para um casamento, volta com todas essas fotos e aí tem todo um fluxo digital que a gente chama, que é fazer tudo, de descarregar as fotos dos cartões, fazer os backups, né, das fotos, enfim, selecionar as fotos que vão para o cliente, e tudo isso demanda muito tempo, tá? E aí, claro, né, tem novas reuniões, noivas que querem vir até o estúdio para conhecer o nosso trabalho, fornecedor que quer vir até... Então, assim, é uma rotina intensa de segunda a segunda. Tá? Você tem ideia de quantos casamentos você já fez? Tenho, Thiago. Nesses 10 anos, a gente deve ter fotografado próximo a 400 casamentos. Marco, como que está o mercado da fotografia de casamentos hoje? Quais que são as demandas, as necessidades? Bom, falando especificamente da fotografia de casamento, que é o que a gente atua, todo mundo que casa vai contratar um fotógrafo. Então a gente brinca, que é uma brincadeira séria, que é uma grande vantagem da fotografia de casamento, porque existe uma demanda sempre, ao contrário de outras áreas, como a parte de marketing, de editoriais, de revista, quando o budget aperta, você pode abrir mão, né? Ou mesmo a fotografia de quem tem estúdio, que faz fotografia de família, a pessoa quando aperta abre mão daquilo. E o casamento, vai ter fotógrafo, né? Claro que pode se ajustar aos orçamentos, né, de cada um. Mas o mercado, acho que como qualquer mercado no Brasil, a gente sentiu um pouco agora com essa crise, que é fato, não adianta a gente negar, mas é um mercado que evoluiu bastante em termos de qualidade da fotografia. A gente teve
entre aspas, abertura de mercado, porque vieram vários profissionais de fora para dar cursos aqui, isso permitiu uma evolução na qualidade da foto. Você percebe isso nesses 10 anos? Muito, muito, tá? Tanto que se eu voltar, aproveitando o teu gancho, se eu voltar 10 anos atrás, quando eu fui me formar, que eu fui atrás de treinamento, de workshops e tal, eu saí do Brasil. Eu fui fazer cursos fora porque não tinha esses níveis de profissional que a gente tem hoje aqui no Brasil. E hoje o cenário é bem diferente, então isso evoluiu. Eu sinto nitidamente, eu vejo colegas com muito talento, e isso foi ótimo, né? Porque aí as pessoas começaram a enxergar, os clientes, né, as noivas em potencial, começaram a enxergar a fotografia já com outros olhos e também enxergar o fotógrafo de casamento como uma figura também evoluída de 10 anos atrás para hoje. Legal. E essa relação, por exemplo, uma curiosidade, pais dos noivos ou os noivos, quem que dá mais trabalho na hora de contratar? Também depende. Normalmente quando os noivos que estão tomando conta de tudo e inclusive vão provavelmente pagar o casamento, eles que estão mais envolvidos assim com a gente. Então os pais às vezes acompanham, mas eles falam menos. Quando os pais estão pagando, né, eles que dão as cartas. E via de regra é mãe e pai. Mãe, principalmente de noiva, que acaba dando um pouquinho mais de trabalho. Dress the dress ou os ensaios pré-wedding, hoje o que é a tendência e o que está fora, assim? Como que a gente pode definir? Bom, acho que segue um pouco da tendência que eu falei para você agora há pouco, da qualidade da fotografia. Então quem busca um ensaio pré-wedding ou um trash, que é a noiva usar o vestido depois do casamento, né? Uma praia. Exatamente. Busca uma foto mais elaborada, uma foto mais artística, com um olhar bacana, com uma luz bonita, né? Então isso, a gente conseguiu essa evolução na qualidade e o cliente hoje vê, quando ele está buscando o profissional que ele quer contratar, e ele quer aquilo, né? Então eu acho que continua forte essa tendência da foto de qualidade, com um grau de espontaneidade alto na fotografia, que também as pessoas têm muito mais interesse do que aquela foto muito posada, né? Então eu acho que é por aí. Eu acho que se for para falar o que está fora, eu acho que o preparado, o posado, o fake, esse eu acho que está ficando cada vez mais off. Esse está saindo mais do desejo das pessoas. As pessoas te pedem mais essas fotos mais espontâneas, então? Sim. E como equilibrar isso com o protocolar? Essa é uma ótima pergunta, Thiago, porque é até interessante, as pessoas às vezes elas chegam e falam, olha, a sua foto é fotojornalismo? Essa palavra ficou meio que na boca de todas as noivas, todo mundo quer o fotojornalismo. E, na verdade, assim, o bom, na minha concepção, o bom fotógrafo de casamento, ele consegue equilibrar bem. Então, a gente, hoje, se você me perguntar, eu procuro ter 80% das fotos que a gente faz são mais espontâneas e 20% são fotos dirigidas, posadas, mais formais. Porque você não pode deixar de fazer uma foto protocolar, porque a mãe, os avós da noiva... Essas demandas. Muito. Tá? Inclusive, se você não fizer, é um ponto muito negativo se faltar essa foto. O que a gente procura fazer, dentro dessa porcentagem que eu te falei, é agilizar. Por exemplo, foto protocolar. Sabe aquelas fotos padrão, né? Sim. Os noivos, com os pais, com os padrinhos. A gente procura fazer o mais rápido possível, para cumprir aquela obrigação e já partir para as fotos que realmente interessam, vamos dizer, no contexto todo do casamento e principalmente no álbum, onde você conta a história com um número reduzido de fotos, né?